Olá, pessoal, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Estamos de volta para o volume 3, semana 3 do segundo ano do ensino médio com o tema Resenha Crítica. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje nós iremos aprender juntinhos aqui. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais. Vocês estão vendo aí o Dicão segurando o QR Code que vai direcioná-los a todas as nossas páginas aí nas redes sociais. Peço para que vocês compartilhem esse vídeo com os seus amigos e já deixe o like aí para nos ajudar, tá bem? Então, são os recadinhos de hoje. Bora para a nossa aula. Vamos lá! Resenha crítica, pessoal. Geralmente, quando nós queremos ter, uma visão sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, é muito comum a gente procurar na internet algumas resenhas, algumas opiniões acerca daquele material que nós estamos interessados. E essas resenhas, é o que a gente pode dizer que vão ser extremamente úteis, porque elas vão trazer uma crítica e uma análise, sobre o texto, o livro, o filme, ou a série, ou o teatro, ou uma música que nós estejamos aí interessados. Então, quando nós estamos falando de uma resenha crítica, estamos falando sobre um gênero específico. E esse gênero, pessoal, ele vai trazer aí, a descrição, ele vai opinar e ele também vai informar sobre determinado conteúdo, sobre o estilo e o mérito aí da obra. E como eu falei para vocês, a gente deve pensar, a gente deve saber que uma resenha crítica, ela tem a função principal de fazer uma análise interpretativa da obra, expondo aí considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, eu vou ler, por exemplo, um livro e eu vou fazer uma resenha crítica sobre ele. E eu trarei as minhas considerações pessoais para fazer essa abordagem, vai trazer aí uma análise interpretativa. E como nós podemos fazer uma resenha crítica? Como reconhecê-la? Vamos lá. Na introdução é necessário o quê? Identificar a obra, identificar o autor e apresentar a obra. Então, fiquem atentos a isso, porque isso é extremamente importante. No desenvolvimento, nós já faremos o quê? Uma análise de forma crítica. Então, você pode trazer ideias e opiniões fundamentadas. E por que eu estou falando que precisam ser fundamentadas? A gente não pode tirar aí ideias, trazer argumentos aí que não estejam fundamentados, que não tenham aí um elo com a realidade, com uma comprovação. E por último, na conclusão, a gente faz o quê? Uma síntese, faz o fechamento das ideias. Você pode recomendar ou não a obra, você vai assinar e se identificar também. Então, como fazendo um resumo rapidinho aqui do que falamos, a resenha crítica, ela tem o objetivo de apresentar uma obra, um texto, um filme, uma série, o que seja, vai apresentar dentro de determinado tema que vai ser discutido ali e aí ser feita aí uma análise interpretativa de forma bem crítica, recomendando ou não esse objeto que está sendo analisado. Tudo bem? Espero tê-los ajudado. Vamos para as nossas atividades. Atividade de número 1. Então, aqui nós temos uma atividade, uma questão que caiu no Enem 2011. Vamos fazer a leitura. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota primeiramente que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades,
e depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Então aqui nós temos, uma resenha do Nogueira, que foi publicada na época, em 2008. Então aqui, pessoal, qual que é o tema dessa resenha? É a velhice, né? E ele vai trazer quem? Ele vai trazer a obra do Cícero, a arte do envelhecimento, para falar sobre esse tema. E ele traz indicativos, como aqui ao final, da recomendação dessa leitura, a recomendação da leitura dessa obra. Então vamos aqui à questão. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é: letra A, esclarecer que a velhice é inevitável. Bom, a gente pode pensar aqui que sim, a velhice é inevitável, né? Mas não é esse o objetivo principal. Vamos seguir. Contar fatos sobre a arte de envelhecer. Ele não conta fatos sobre isso, né? Não é exatamente isso que ele fala. Ele vai trazer aí sobre o sonho, de envelhecer, de ter uma vida longa, na verdade, de ter uma vida longa, mas de não compreender bem, de não aceitar bem a velhice, o envelhecimento. Letra C. Defender a ideia que a velhice é desagradável. Na verdade, não. Ele está propondo aí uma forma de haver uma ajuda aí para aceitar melhor a velhice. Letra D. Influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento. Ele fala sobre isso no texto? Não, né, pessoal? Então, temos aqui a letra E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar, sem angústia, o envelhecimento. Sim, nossa letra correta é a letra E. Por quê? O que ele propõe aqui ao final? Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Então, nós temos aqui, que um dos objetivos principais desse texto é realmente apresentar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento, que é possível aí, ele está propondo um caminho alternativo dentro dessa situação, ok? Então, temos aqui a resposta certa, a letra E. Vamos à atividade número 2. Vamos continuar a discutir sobre esse texto. Releia o texto da atividade 1 e responda: como podemos comprovar que a leitura feita se trata do gênero resenha crítica? Quais características nos fazem ter essa comprovação? Então aqui, pessoal, a gente pode unir essas duas perguntas aqui e trazer só uma resposta. Quais que são os indícios ali que vão nos dar, o subsídio para dizer que se trata de uma resenha crítica? Primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é porque ele faz uma síntese e vai fazer análise do livro A Arte do Envelhecimento de Cícero. Pretendendo o quê, pessoal? Influenciar os leitores acerca da aceitação do envelhecimento e recomendando a leitura. Então, aqui a gente tem vários indícios, olha. Ele faz uma síntese, sobre o livro. Ele faz uma certa análise sobre o que esse livro vai abordar. E ele vai fazer isso com qual objetivo? Com o objetivo de influenciar e de recomendar a leitura. Se vocês encontrarem aí outros indícios, deixem aqui nos comentários e coloquem aí na resposta de vocês, tá bem? Vamos à atividade número 3. Leia o trecho a seguir. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de LaMotta, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida com um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que faz os seres humanos apenas isso mesmo,
humanos e tremendamente imperfeitos. Então aqui a gente tem o trecho de um artigo aí, né, de uma resenha crítica publicada na revista Veja em 2009. Vamos à questão. Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou construir uma apreciação irônica do filme. Não, né, pessoal? Pelo contrário, ele traz aí uma apreciação bem descritiva, né? E bem realista. Não existe aqui uma ironia, né? Essa figura de linguagem não está presente nesse texto. Vamos aqui, continuando. B. Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese. Pelo contrário, né? Ele evidencia aí muito positivamente, né? É daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema para transcendê-lo, ou seja, fala do boxe, mas vai além do boxe, fala sobre humanidade, né? Fala sobre vulnerabilidade, ok? Então vamos à letra C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Não, de forma alguma, pessoal. Quando a gente está falando de tipos literários, a gente está falando sobre algumas categorias de personagens que têm representatividade aí, né? De camadas populares, de grupos populares. Então aqui não tem a descrição de forma alguma de tipos literários, tá bem? Letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Opa, eu acho que a letra D até agora é a que mais se aproximou. Vamos à letra E. Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade. Acho que não, né? A questão de transcender o seu objetivo inicial, conforme o crítico traz aqui, é que faz, né? Que traz aí um toque muito interessante no filme, que é mostrar a humanidade, né? A imperfeição de todos nós seres humanos. Então, a letra correta, pessoal, é a letra D. Ele apresenta ao leitor um painel da obra, como a gente pode perceber, e se posiciona criticamente. E esse criticamente, gente, nem sempre, sabe, vai ser uma coisa negativa, vai ser uma discordância daquilo que está sendo analisado. O criticamente é a análise, é o olhar que a gente tem, a interpretação que a gente tem acerca daquilo que nos deparamos ali, daquele texto, daquele livro, daquele filme, seja o que for. Então, a crítica é o seu posicionamento diante daquele material. Tudo bem? Então, vamos à atividade número 4. Leia o texto e observe a obra a seguir. Meta-esquema. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva. Nesta obra, como o próprio nome define, meta, dimensão virtual de movimento, tempo e espaço, esquema, estruturas. Os meta-esquemas são estruturas que parecem movimentar-se no espaço. Esse trabalho mostra o deslocamento de figuras geométricas simples dentro de um campo limitado, a superfície do papel. A isso, podemos somar a observação da precisão da divisão e no espaçamento entre as figuras, mostrando que, além de transgressor e muito radical, Oiticica também era um artista extremamente rigoroso com a técnica. Então, a gente tem aqui, né, a obra do Oiticica, que é a meta-esquema, né? O meta-esquema, como a gente pode chamar. Então, vocês podem observar que aqui nós temos o quê? Várias figuras geométricas, né, simples, em um campo limitado, que é o papel, né, gente? E aqui a gente vai observar, né, a precisão dessa divisão que é estabelecida entre essas figuras geométricas, né, que tem aí toda uma técnica e que vai trazer aí para a gente a dimensão, né, do movimento, do tempo e do espaço. Tudo bem? Então vamos aqui à questão, pessoal. Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no sentido de permitir que o apreciador participe da obra de forma mais efetiva. Levando-se em consideração o texto e a obra meta-esquema reproduzidos acima, verifica-se que, letra A,
A obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parecem se movimentar no campo limitado do papel, procurando envolver de maneira mais efetiva o olhar do observador. Bom, gente, a letra A é bem contundente, até com o que é dito aí, né, na chamada desse exercício, que há aí as estruturas que parecem se movimentar e que buscam aí, né, permitir que o apreciador, que a pessoa, né, que esteja observando, né, participe da obra de maneira mais efetiva. Então, vamos guardar a letra A aqui. Letra B. A falta de exatidão no espaçamento entre as figuras, retângulos, mostra a falta de rigor da técnica empregada, dando à obra um estilo apenas decorativo. De modo algum. No texto fala que existe todo um rigor ali, né, nos espaçamentos entre as formas geométricas. Então, a letra B está totalmente errada. Letra C. Meta-esquema é uma obra criada pelo artista para alegrar o dia a dia, ou seja, é de caráter utilitário. Não é dito isso no texto, então letra C também não está correta. Letra D. A obra apresenta a realidade visível, ou seja, espelha o mundo de forma concreta. Isso também não é dito no texto, né, pessoal? Então, a gente vai deixar a letra D aqui de lado. Letra E. A visão da representação das figuras geométricas é rígida, propondo uma arte figurativa. Também não encontramos isso no texto, não há evidências aí que aponte para a gente que é uma arte figurativa. Então, nós temos como a resposta correta a letra A. A obra confirma a visão do texto quanto à ideia de estruturas que parecem se movimentar no campo limitado do papel, procurando envolver de maneira mais efetiva o olhar do observador. Lembrando que essa questão propõe que a gente veja, né, verifique aí, considerando, né, verifique as respostas considerando o texto e a obra, ou seja, nós teremos que relacioná-los. Por isso, a letra A é a letra correta. Tudo bem? Então, pessoal, nós ficamos por aqui hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Um beijão e espero todos na próxima semana. Tchau, tchau!